A palavra é Jesus Cristo. Chegamos ao domingo de Ramos da Paixão do Senhor, o início da Semana Santa. Neste domingo, a comunidade, em local previamente combinado, se encontra para que seja feita a acolhida e exortação do povo, a bênção dos ramos trazidos por nós para esta celebração, a proclamação do Evangelho e, a seguir, o início da procissão que leva os ramos até a igreja, onde será proclamada, sem o ato penitencial, a oração da coleta, que neste domingo nos faz ouvir pela voz da igreja: Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A seguir começa então a liturgia da palavra, neste domingo composta na primeira leitura pelo texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 50, versículos de 4 a 7. A seguir, o Salmo 21, com 4 estrofes, intercalado entre cada uma delas o refrão: meu Deus, por que me abandonastes? A segunda leitura virá da Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 11. E o evangelho desta celebração dominical será a narrativa da paixão do Senhor segundo Marcos, no capítulo 15, versículos de 1 a 39. A homilia tanto pode ser feita depois desta narração, portanto, no fim da liturgia da palavra, antes da profissão de fé, ou ainda antes que a procissão com os ramos seja iniciada. Nós, no nosso programa de hoje, vamos considerar as 3 leituras que temos propostas na liturgia da palavra deste domingo, a primeira, o Salmo, e a segunda leitura, e no lugar da narração do Evangelho, nós vamos considerar a proclamação do Evangelho de Marcos para nos recordar o episódio da entrada de Jesus em Jerusalém. Eu lhe desejo uma feliz e fecunda semana, toda ela santa, por nos convocar à conclusão deste período tão bonito de retiro espiritual que a Igreja fez conosco ao longo da Quaresma que estamos para encerrar, e nos dirigirmos felizes para a celebração da Páscoa do Senhor no sábado que vem, na vigília da Páscoa, e o grande domingo de Páscoa que daqui a 8 dias celebraremos em todo o mundo. Neste domingo de Ramos da Paixão do Senhor, com o qual iniciamos a Semana Santa da Paixão do Senhor. Nós desejamos a todos um dia sereno e feliz. Faça a sua participação na celebração com os ramos que deve levar para receber a bênção. Teremos apenas nas nossas paróquias uma procissão com a bênção dos ramos dentro das nossas programações. Participe desta. Quem não puder, poderá também ir a outras celebrações. Não haverá uma nova bênção dos ramos, não é? Mas vamos igualmente participar da Santa Missa. E assim, então, vamos ouvir a proclamação do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 10, que será proclamado no início da celebração deste domingo de Ramos, logo após a bênção que será dada pelo sacerdote, ou mesmo ao do líder da comunidade da celebração, aos ramos que nós levarmos para esta liturgia.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo com Jesus a sua última semana de vida na terra. Ele vai à festa da Páscoa, a última de sua vida também, na cidade de Jerusalém. Nesta ocasião, a cidade ficava totalmente plena de pessoas que vinham de todo lado. E muitos se hospedavam na periferia da cidade, nos bairros mais afastados. Saindo do Monte de Sião, tem um vale, chamado Vale do Cedron. E acima, aí na frente, tem o Monte das Oliveiras, onde está o Getsemane. E atrás deste monte, na descida para lá, tem duas localidades, 2 bairros grandes. Um é Betfagé e o outro é Betânia. Em Betânia, Jesus tem amigos que moram lá. Marta, Maria e Lázaro hospedavam Jesus e seus amigos quando vinham à capital. É de lá, então, que Jesus parte devagarinho para entrar na cidade de Jerusalém. Na verdade, nesses dias, Jesus estava como que escondido numa cidade chamada Efraim, um pouco mais longe dali. Aos poucos, Jesus se aproxima de Jerusalém e vem formando caravana com todas as caravanas e como todas elas, aquelas que entravam na cidade pelas suas portas. Descendo então do Monte das Oliveiras, de Betânia e Betfagé, se passa pelo Vale do Cedron e se sobe de novo até alcançar as portas de entrada da cidade. Porta Formosa, Porta das Ovelhas e assim por diante. E então Jesus pediu aos discípulos que fossem até um povoado perto, portanto, uma localidade ali próxima, e trouxessem um jumentinho que estava amarrado junto à porta de uma casa. Se por acaso alguém interpelasse, eles deveriam responder que o Senhor o usaria, mas logo mandaria de volta. Era apenas um empréstimo do jumentinho. E assim eles fizeram e encontraram o jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, desamarraram, trouxeram. Jesus, então, montou no jumentinho e colocaram sobre ele, sobre o jumentinho, seus mantos, e pelo caminho o pessoal estendeu os mantos que tinham e ramos que pegavam dos campos. E começou uma procissão. Estes mantos
eram as capas que o pessoal trazia nas peregrinações e que serviam pouco para tudo. No frio, para se enrolar por onde dormissem. Pensar que nem todos tinham hotéis como temos hoje no caminho para se hospedar assim. Era tudo bastante primitivo e pobre. Mas se agrupavam e dormiam pelos caminhos, ao relento mesmo, ou debaixo de um abrigo. Se enrolavam com aqueles mantos. O manto servia tanto de cobertura no sol, como de abrigo no frio. Esses mantos colocam sobre o jumentinho. Esse gesto de colocar os mantos sobre o jumento para uma pessoa montar recordava bem o triunfo do rei. Quando os reis entravam nas cidades, totalmente vitoriosos das campanhas bélicas que realizavam, faziam a mesma coisa. Era um gesto que recordava não somente a vitória de um rei, mas a possibilidade da realização da esperança do Israel inteiro, que no período da Páscoa alimentava a esperança da chegada do Cristo, do Messias de Javé, do filho de Davi, prometido e que poderia agora ingressar em Jerusalém, tomar posse do seu reino, expulsar os inimigos imperiais, os romanos, pacificar com seu shalom a cidade de Jerusalém, preservando o sacrifício, o templo e todas as tradições. Havia um bojo de expectativas messiânicas muito grande para a festa da Páscoa. Seria Jesus, então, o filho de Davi? Mas estes cantos cantavam como uns cantos populares para quaisquer caravanas que entravam na cidade. Cantaram também para Jesus. Gritavam e, com ramos que colhiam e colocavam no chão para o rei passar por cima, portanto, também Jesus, para passar por cima destes ramos, destes mantos, como que numa subordinação de entrega da sua confiança ao rei, conte conosco do seu voto de confiança, Jesus então vai assim descendo o Vale do Cedron, descendo a encosta do Monte das Oliveiras, até subir o Monte Sião e entrar na cidade. 8 dias depois, ou melhor, antes de 8, 6 dias depois, vai se manifestar outra procissão. Jesus carregará agora uma cruz e todos vão escarnecê-lo e gritar: crucifica-o, fora, crucifica-o. Há um contraste muito grande desta realeza, deste reinado esperado para aquela que será a realeza serviçal de Jesus dentro da dimensão oblativa do seu sofrimento redentor na Sexta-feira Santa. O domingo já antecipa no contraluz a Sexta-feira Santa que viveremos nesta semana. Poderíamos dizer que a Semana Santa toda é um composto homogêneo de Páscoa. Celebramos então a partir de hoje este mistério pascal de Cristo, que nos envolve, que nos questiona, que nos perdoa e que nos converte. Ofereçamo-nos com Jesus ao Pai, para que com Ele triunfemos sobre todo o mal. Passemos pelo vale da morte com Ele. Experimentemos até o abandono aparente de Deus, para termos, depois de nossa quênosis, a glorificação que o Pai dá no seu Filho aos que lhe são fiéis. A todos, bom proveito da semana que se inicia com este Domingo Santo de Ramos da Paixão do Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Programa A Palavra é Jesus Cristo, com Padre Aldo Fernandes.